Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Academia do Agro e todos os seus episódios dedicados à valorização e competitividade do agronegócio brasileiro, do jeito que vocês tanto gostam. Não só no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, as pessoas ouvem podcasts 5 vezes mais do que assistem a filmes. É um fato. Dada a força de trabalho acelerada e digitalmente conectada de hoje, estamos tendo mais sucesso como pessoas e profissionais se nos adaptarmos às novas formas de comunicação. Eu sou Valdir Franzini e estamos entusiasmados em anunciar que estamos dando um grande salto com a parceria firmada com a Nutriceller. Nós estaremos juntos com seu pessoal uma vez por mês, nas quartas-feiras, acompanhando e trazendo informações de conteúdo técnico e prático para que todos vocês com foco em soluções nutricionais para a sua lavoura. Nutriceller é uma empresa brasileira constituída em 2008 e que fabrica e distribui fertilizantes especiais que levam inovação e tecnologia ao campo, contribuindo com o aumento da produtividade e qualidade dos cultivos agrícolas, com praticidade. Com um portfólio completo e equipe capacitada, a Nutriceller atua nos mercados de cereais, cana-de-açúcar, café, citros, florestais, frutas, legumes e verduras. A empresa mantém parcerias com fornecedores de produtos de alta tecnologia e conta com parceiros distribuidores em diversas regiões de expressividade agrícola aqui no país. Atenta às necessidades dos agricultores, a Nutriceller desenvolve linhas de produtos exclusivos com fontes eficientes de nutrientes e aditivos especiais para aplicação via solo, via foliar e tratamento de sementes. Inaugurando esta parceria, neste primeiro episódio da série, faremos uma discussão sobre o tema Estratégias para enfrentar Laninha este ano. E iremos contar com a participação de Nelson Schreiner, o produtor e proprietário da Nutriceller. Gostou? Não gostou? Quer sugerir ou quer criticar? Bacana! Então nos provoque! A Academia do Agro está em todas as plataformas digitais, nas redes sociais e em nosso site. Nós queremos ouvir você, ok? Podcast Academia do Agro. Expressões em espanhol já são bem conhecidas dos produtores agrícolas do Brasil. O El Niño e o Laninha. São dois fenômenos climáticos provocados por alterações da temperatura das águas do Oceano Pacífico e que podem afetar a temperatura e o clima de várias regiões do mundo. Provocam mudanças drásticas do clima, o que pode ter impacto negativo ou às vezes até positivo, tanto para quem mora nas zonas urbanas como para os agricultores. Isto acontece porque o El Niño e a Laninha causam consequências como alteração no padrão de chuvas, estiagens severas e resultam em temperaturas altas ou amenas. As lavouras dos produtores brasileiros cada vez mais têm sido diretamente afetados pelas consequências desses fenômenos. O Laninha altera o regime de chuvas em todo o planeta, afetando diversas culturas, que é um evento climático que favorece as estiagens em importantes regiões produtoras de grãos, por exemplo, no mundo, nos Estados Unidos, na Argentina e aqui no Brasil, na região sul, provocando perdas de produtividade e até quebra de safra. O fenômeno Laninha se intensificou a partir de abril e as mudanças climáticas causadas por ele devem durar até a próxima safra. Sequências comuns da Laninha no Brasil são as seguintes. Na região Nordeste, o sertão fica propenso a receber mais chuvas. Na região Norte, o aumento da intensidade da estação chuvosa na Amazônia, ocasionando chuvas expressivas, enchente de alguns rios da região. Na região Centro-Oeste, não há efeitos marcantes nas chuvas e também na temperatura, mas há tendências de estiagem. Sul e Sudeste entram em um período de frio e intensas secas. No ano de 2021, o ano passado, por exemplo, o fenômeno Laninha se formou afetando o agronegócio brasileiro,
Assim, diferentes cultivos do sul e sudeste do país sofreram com a ausência de chuva. Sempre que a laninha afeta o sul e o sudeste, uma das culturas mais afetadas é a soja. Com a estiagem, a semeadura se atrasa, prolongando e dificultando o ciclo de formação da lavoura e atrasando a colheita dos grãos. Isto tende a prejudicar o desenvolvimento das plantas e derrubar a produtividade com a oleaginosa, além de atrasar o cronograma do milho safrinha. Já nas regiões norte e nordeste do Brasil, os efeitos do Laninha na agricultura não têm nada a ver com a seca. O alto índice de chuva, mesmo que seja benéfico para as regiões semiáridas, causa constantes inundações na Amazônia e podem provocar perdas em áreas agrícolas por conta da intensa precipitação. Podcast Academia do Agro. Olá, Nelson Schreiner Jr. Seja bem-vindo. Bom contar com a tua presença entre nós. Tudo bem? Ok, Valdir, muito obrigado pelo convite para participar desse podcast da Academia do Agro. E hoje aqui, o nosso bate-papo, pelo que a gente comentou, Valdir, será então sobre tecnologias que possam vir a contribuir para amenizarmos os efeitos do efeito Laninha, desse fenômeno Laninha, que ocorreu o ano passado e deve ocorrer com um pouco maior intensidade esse ano, segundo os institutos de pesquisas meteorológicas. Gostaria de saber, com as soluções nutricionais oferecidas pela Nutriceller, como que a gente pode minimizar ou até eliminar esses maus efeitos da Laninha junto às lavouras do Brasil? Bom, Valdir, segundo a sua pergunta, com relação a como isso a gente pode ajudar, eu gostaria de dizer para você que nós temos aqui na Nutriceller, na nossa linha de produtos, 2 produtos que a gente vem utilizando juntos já há alguns anos, praticamente 8 anos, principalmente na cultura da soja, mas embora a gente use para outras culturas como tomate, milho, trigo, abobrinha, pimentão, enfim, que você imaginar aí. E esses 2 produtos a gente tem colocado em áreas onde nós sabemos que temos problemas com doenças de solo, como, por exemplo, esclerotínia, fusarium, pitium, verticillium, ou problemas como pragas, como nematóides, por exemplo. Como a gente sabe aí que o seu público, a maior parte dele está voltado aí para a área de soja, então a gente vai direcionar o bate-papo aqui, Valdir, e as nossas interações, pensando na cultura da soja. Obviamente, fica claro que isso pode ser estendido às demais culturas e cultivos que tenham problemas similares ou que a gente pretenda atingir os mesmos objetivos com relação a esse fenômeno que nós vamos falar hoje. É interessante, Júnior. E como é que esses produtos funcionam? Esses 2 produtos, um deles chama-se Fungiceller e o outro produto chama-se Maxifos Plus. Quando nós misturamos esses produtos e aplicamos na cultura da soja, onde deve ser aplicado no suco de plantio, através daqueles equipamentos conhecidos por inoculadoras, que nós temos hoje diversas empresas atuando no mercado. Isso há 10 anos atrás, esse equipamento tinha sumido do mercado. Antigamente se utilizava para aplicação de lorsma no suco, você deve lembrar disso. Hoje em dia, se retomou a fabricação desse tipo de equipamento. Várias novas empresas estão fazendo esse equipamento das mais diferentes formas, taxa variável, desligamento automático, enfim, tem aí para todos os gostos e necessidades. E o foco principal do desenvolvimento desses equipamentos foi justamente aplicar inoculante no suco de plantio para soja. Obviamente, com o advento aí dos biológicos, que vem crescendo cada vez mais o seu uso em função dos benefícios que agregam, está se utilizando esse equipamento também para a aplicação de biológico. E também para a aplicação de substâncias úmicas, que são bastante interessantes dentro do processo produtivo. A ideia é a gente discorrer
sobre essa dobradinha, Fungicélia e Maxifossa, o que é que eles vão agregar ao agricultor que utilizar esses produtos dentro do suco de plantio. Eu quero falar do efeito conjunto, do benefício que o agricultor vai ter, porque é isso que mais interessa. Eu acho que aqui a gente não vai ficar discutindo o aspecto técnico de produto, como é formulado e de que forma é feito. O bacana aqui, talvez seja a gente falar, olha, se você usar esse tipo de produto, o teu resultado vai ser esse, né? Resultados que a gente já vem obtendo, como eu te falei, há mais de 8 anos, principalmente na cultura da soja. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Podcast Academia do Agro. E quais resultados práticos têm surgido dessa utilização nessas aplicações, como você citou aí, em suco de plantio? Então, quais seriam, né, os primeiros resultados a esperar em uma cultura tratada no suco de plantio com esses 2 produtos? O primeiro resultado que você vai enxergar é um arranque mais rápido da cultura. Tá? O cultivo vai ter um arranque mais rápido. Os 2 produtos, né, atuam nessa uniformização e padronização de emergência. E lembrando também, né, Valdir, que os volumes de calda utilizados nesse tipo de aplicação variam aí em torno de 30 litros por hectare. Quando a gente mensura isso, estuda o que significa 30 litros de água por hectare versus o número de sementes por hectare, nós vamos perceber que essa quantidade de água ela está dentro da necessidade que uma semente precisa de água para inchar e germinar, iniciar o processo de germinação. Então, olha que interessante. Você está plantando num solo úmido, você coloca um pouco mais de água nessa calda, junto com essa calda, produtos que ajudam também nessa germinação e padronização. O que acontece? Uma lavoura emergindo de forma mais homogênea, com plantas mais parecidas, do mesmo tamanho, sem competitividade entre plantas. Então, esse é o primeiro benefício que nós vamos ter. O segundo grande benefício está relacionado ao sistema radicular das plantas. As plantas tratadas com esses 2 produtos vão ter um sistema radicular muito mais agressivo, e isso já está diretamente relacionado ao tema do nosso bate-papo, que seria plantas mais tolerantes para um ano com o fenômeno Laninha. Júnior, as lavouras dos produtores brasileiros cada vez mais têm sido diretamente afetadas pelas consequências desses fenômenos do Laninha, e que tem causado consequências como alteração do padrão de chuvas, estiagens severas e resulta em temperaturas altas ou amenas. Agora, no sul, que nós tivemos no ano passado, uma das culturas mais afetadas foi a cultura da soja. E com a estiagem, a semeadura se atrasa, prolongando e dificultando o ciclo de formação da lavoura e atrasando as colheitas do grãos. É isso? Quando a gente fala de maior sistema radicular, obviamente, nesse momento a gente está falando aqui de questão de estresse hídrico, mas não é só isso, né? A gente sabe que também, se temos mais raízes, a gente tem maior contato com o solo e com os nutrientes que estão nesse solo. Então, a possibilidade de aproveitamento daquilo que o teu solo tem é muito maior. Quanto maior o sistema radicular que você tem nas suas lavouras. Geneticamente, todas as plantas têm um potencial para desenvolver essas raízes, mas existem várias limitações no solo, quer sejam químicas, físicas ou mesmo biológicas, que nem sempre permitam que a planta expresse o seu potencial de enraizamento. Quando a gente coloca esses produtos, o Fungicélia e o Maxifossa, eles não só estimulam esse desenvolvimento, mas também vão proteger esse sistema radicular de organismos como nematóides, de problemas como pragas de solo em estágios iniciais, de fungos de solo que também causam problema para essas raízes, de salinização causada por excesso talvez de fertilizantes
no momento do plantio ou mesmo antes. Então, tem vários benefícios agregados que não é só promover o desenvolvimento, mas também eliminar aquilo que compromete esse desenvolvimento radicular, que eu vejo hoje até como o mais importante dentro do processo produtivo. Porque quando você tem um solo todinho equilibrado, sem problemas de doenças, de nematóides, né, de salinização, a planta por si só tem condições de botar um bom sistema radicular. O que ocorre é que com os sistemas de cultivos intensivos, isso não é uma realidade mais. Com a aplicação de vários defensivos que são necessários para que a cultura expresse seu máximo potencial produtivo, a gente acaba prejudicando alguns micro-organismos presentes no solo. E, normalmente, a gente prejudica os bons. Então, com essa mistura de produtos que a gente coloca no suco de plantio, que é o Fungicelium mais o Maxifos, a gente vai estar estimulando, né, a formação de uma microbiota interessante, que vai não só eliminar todos os problemas de doenças, de pragas como nematóides, de salinização, e também, Valdir, vai atuar na liberação de elementos retidos no solo, como, por exemplo, o fósforo fixado. Nas áreas de soja, principalmente, com cultivos intensivos durante vários anos, os níveis de fósforo retidos são muito altos. E quando ele está retido, a planta não aproveita esse fósforo. Então, quando a gente coloca produtos como esse que nós estamos falando, a gente possibilita que essas bactérias e fungos, trabalhem essa liberação desse fósforo, solubilizando esse fósforo e disponibilizando o mesmo para as plantas. E não é só isso, Esses produtos também permitem que o fósforo que está sendo fornecido no momento do plantio através dos fertilizantes não seja fixado. Então, nós atuamos em duas maneiras aí com o fósforo, não deixando fixar aquele que está sendo fornecido e permitindo que se libere aquilo que foi fornecido durante anos e está fixado, quer seja no alumínio, quer seja no ferro, no cálcio ou mesmo nas partículas de argila. Então, é muito interessante quando a gente começa a entender o ecossistema, entender o sistema solo e atuar de forma positiva para que todo o investimento que o agricultor tem feito durante anos possa retornar e contribuir não só para aumentos de produtividade, mas também para lavouras que tenham apresentem maior qualidade, inclusive de teor proteico de grãos, tamanho de grãos, uniformidade de grãos. Tudo isso é muito importante, não é só a quantidade, a qualidade também é importante. Quando a gente olha para o solo, olha para baixo, que está lá embaixo, que são as raízes, e cuida dessas raízes, o que está em cima vai ser uma consequência. Não é só nesse ano de laninha que se faz importante esse tipo de cuidado. Mas, num ano como esse, quem fizer um tratamento como esse que nós estamos conversando aqui, vai notar a diferença muito maior em termos de resultado, porque será um ano atípico, será um ano de estresse para as plantas. E toda vez que você promove, não que você promova, mas que você tem uma situação de estresse e você faz um tratamento que justamente visa diminuir esse efeito, então a presença do estresse faz com que a diferença de uma área tratada para uma área não tratada seja muito grande. A nossa experiência com esse tipo de trabalho começou em 2013 aqui na região, quando nós tivemos um grande estresse hídrico, como nunca havíamos visto aqui. Nós chegamos a ter lavouras que produziram 5, 6 sacos por hectare, devido ao grande impacto que houve de veranicos. Naquela época, a gente também é agricultor, nascemos e nos criamos nesse meio de agricultura, crescemos dessa forma. Eu sempre brinco que eu vim usar botina com 12 anos de idade, até então eu usava de pé descalço, e a gente cresceu nesse meio, e a gente sempre acompanhou então lavouras, resultados, e foi fantástico esse resultado que nós tivemos em 2013, foi onde iniciou todo esse processo de trabalhar justamente melhor o solo, trabalhar raízes,
a nossa agronomia, já lá da época que a gente se formou e hoje, né, eles olham muito para a parte aérea, né? Que fungicida que eu vou colocar, que inseticida que eu vou colocar, que foliar que eu vou colocar aqui. Eles estão cuidando daquilo que estão enxergando. E a gente aqui na Nutricélia, a gente está muito preocupado, sabe, com o que está debaixo lá que a gente não enxerga, que são as raízes. E que se estiverem muito bem cuidadas, o reflexo na parte aérea é diretamente proporcional. Ô Nelson, dentro dessa sua exposição, o que difere os produtos Fungicélia e Maxifos em relação aos seus principais, vamos chamar, competidores? É uma imensidade de propostas e de produtos no mercado. E o que você elencaria como determinantes, como diferentes de vantagens, de interessantes benefícios, né, extras que os produtos da Nutricélia podem conferir? Eu diria, Valdir, que é o seguinte: é a mesma coisa que você falar para um cara que gosta de tomar caipirinha, fazer a caipirinha, e olhar para um outro cara que não gosta de caipirinha, fazer a caipirinha, mas ele faz porque ele sabe que ele vai vender. O cara que gosta, ele vai fazer como se fosse para ele, entendeu? Aqui na Nutricélia, a gente gosta de agricultura, eu nasci e me criei nesse meio. Então, quando eu penso num produto, eu estou pensando como se fosse para mim utilizar. E eu tenho que aplicar algo que me dê resultado. Então, a gente olha para o problema. Quais são os problemas hoje da cultura da soja que a gente tem visto que tem realmente causado grandes danos? É o que está no solo, meu amigo. É o que está prejudicando o desenvolvimento do sistema radicular das plantas. Quer sejam nematóides, fungos de solo, quer sejam pragas iniciais, quer seja até a falta de aproveitamento desse fósforo que está retido durante muitos anos e que faz parte de um capital imenso que o agricultor teve que disponibilizar para colocar e está lá parado. E o que a gente observa, Valdir? Eu sempre observei isso nas minhas áreas, né? A cada ano que passa, a fertilidade fica melhor. Mas a produtividade não é proporcional a isso, a não ser pela genética, né? Que vem acrescentando maior caixa de produtividade, quer seja em qualquer tipo de lavoura, soja, milho, trigo, mas a gente sabe que duas coisas são importantes, é genética e nutrição. Mas para ter uma nutrição perfeita, eu preciso ter a boca principal, né, que não é a única, mas é a principal, que são as raízes. E está faltando um pouco de cuidado com isso. Agora, de uns 5, 6 anos para cá, eu vejo que está havendo uma preocupação maior em cuidar de raiz. Então, a diferença que nós temos aqui é que a gente faz como se fosse para a gente. E aí, por consequência, a gente acaba vendendo para os nossos amigos, para os nossos colegas, que são não só agrônomos ou agricultores. E esse pessoal tem uma satisfação imensa quando usa esses produtos. Então, a gente vai poder, posteriormente, falar sobre isso, sobre pessoas que vêm usando já há 5, 6, 7, 8 anos essa dobradinha de produtos para buscar esses objetivos. Então, eu diria que a principal diferença que nós temos aqui é que a gente faz como se fosse para nós, sabe? Então, a gente faz diferente. É lógico que, como indústria, como empresa, a gente tem que ter sustentabilidade e tem que ganhar dinheiro. Assim como quem planta também tem que, embora goste de plantar, porque se não gostasse não ia correr todos esses riscos, né, que a agricultura corre hoje, mas quem planta gosta de plantar. Você pode ter certeza que se não tiver, não se mantém no meio. Então, a gente gosta do que faz bem feito, e por fazer assim, a gente tem resultados muito expressivos e diferentes no campo. O agricultor aí que está nos ouvindo e se deram a oportunidade de utilizar esses produtos da forma como a gente recomenda, aplicados da forma como a gente recomenda, nunca mais vai deixar de usar, Valdir. Tenho certeza disso. Podcast Academia do Agro. Nelson, como é que o nosso ouvinte, nosso produtor pode adquirir esses produtos? Qual é o contato? Qual a sugestão? Temos uma equipe aí de suporte, como é que funciona? Bom, para a gente não ficar falando aqui, né, tecnicamente, como eu te disse, de cada produto, né, Valdir, eu acho que é o bacana a gente falar do que a gente pode esperar de um tratamento como esse, o que a gente pode fazer, e acho que aqui a gente está conseguindo atingir esse objetivo. Então, eu sugiro que entre em contato com a empresa, que nós temos vários técnicos que podem atender essas pessoas. Eu mesmo
Estou à disposição. É um prazer para mim poder contribuir com qualquer colega agricultor ou agrônomo. Mas nós temos o nosso site, que é www.nutriceller.com.br. Nós temos o telefone aqui da empresa, que é o DDD é 15 3524 9494. Disponibilizo também o meu celular até, tranquilo, que o DDD é 15 99 175 8800. Pode entrar em contato através de qualquer um desses 3 canais. Nós teremos o maior prazer em responder os questionamentos, as dúvidas, em apoiar naquilo que for necessário para que vocês possam ter resultados diferentes em suas lavouras. E alguém já disse isso alguma vez, né, Valdir? Se você espera resultados diferentes, você tem que fazer diferente, senão você vai ter sempre o mesmo resultado. Perfeito, Júnior. Bom, moçada, é o seguinte, primeiro a grande satisfação de ter participação da Nutriceller aqui junto com a Academia do Agro, uma parceria bem bacana que nós estamos dando início hoje, e que, para que vocês tenham ficam com um pouquinho do gosto do doce na boca, nós teremos novas oportunidades junto com o Júnior, junto com a sua equipe, para conversar sobre vários aspectos bastante pertinentes, bastante interessantes nessa questão nutricional, nessa questão, como ele bem disse, né? Se você quer resultados melhores, quer resultados diferentes, você tem que mudar um pouco as coisas que você está fazendo ou observar melhor o que você está fazendo. E isso aí está aí uma grande oportunidade de termos aí boas soluções, boas entregas de produtos que estão mostrando realmente grande eficiência e produtividade e rentabilidade no campo, que é o que enche o bolso de todos nós. Nelson, obrigado aí pela oportunidade, e também quanto aos dados, como foi já passado por ele, estarão todos disponíveis na descrição do podcast. Vocês é só chegarem lá e vocês vão ter todos esses dados, telefone, celular, e-mail, site, tá bom? Até a próxima. Ok, Valdir, até a próxima, muito obrigado. Um grande abraço e fique com Deus. Opa, um abraço. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!